Porque esse é o problema. As pessoas têm medo de tomar risco quando estão na lama, cara. Quando o maior risco é ela dar certo. Agora, também vamos ser justos. Eu já dominava vendas de uma maneira bem forte. Então, era muito risco, mas eu já dominava vendas. Então, eu abri uma escola de inglês e meti mais de 1.000 alunos no primeiro ano. Cara, a gente arrebentou. Você foi professor de inglês, que eu sei, né? Pô, uma escola com 1.000 alunos é uma escola boa. Sim, porra. E a gente meteu 1.000 alunos no primeiro ano, na primeira escola. Depois a gente meteu 1.500 alunos na segunda escola, que foi aqui em São Paulo. Cara, a gente bombou. A gente faturava $500 mil por mês na segunda escola, com mais de 50% de margem de lucro. Então era $3 milhões de lucro em uma escola, só a escola de São Paulo. Então assim, eu comecei a ganhar dinheiro muito rápido. O meu negócio bombou rápido. Porém, vamos entender, quando eu abri, o risco foi alto. Foi um all-in. Foi all-in. Então eu dei all-in, cara, umas 3 ou 4 vezes na minha vida, lá no início. Porque você dá um all-in assim, pra você subir de patamar. Agora, com franqueza, depois eu nunca mais dei all-in. Porque, primeiro, quando eu comprei o clube de futebol nos Estados Unidos, eu fiz um cheque de $80 milhões para poder entrar na liga. E depois eu tinha mais $40 milhões de fluxo para poder botar o clube para funcionar, contratar jogador, etc. Contratamos o Kaká na época e tal. Então foram $120 milhões ali, ó, de investimento inicial. Caraca, muito dinheiro. $120 milhões hoje seria algo como R$700 milhões. Muita grana. É muita grana, sim. Mas aquilo não era nem, sei lá, 20%, 15% do meu patrimônio. Então já não era all-in. Entendi, sim. É outra você relação. Entendeu? É outra relação. Então hoje, quando você pergunta, você assume risco hoje? Cara, muito pouco. Porque eu vou na boa. Eu vou naquilo que eu domino. Naquilo que eu sei fazer. Naquilo que eu tenho audiência. Naquilo que eu conheço, do mercado que eu conheço. De uma expertise de vendas que eu já domino. Porque quem domina vendas, domina a receita. Então tu abre um negócio, você começa a vender, você domina a receita. Quem não domina vendas, tá refém. Então, vendas é a ferramenta que gera a receita para qualquer empresa. E o que faz uma empresa quebrar? É falta de fluxo de caixa. E por que ela não tem fluxo de caixa? Porque não vende. Então, assim, a empresa de comunicação que mais cresce não é necessariamente a que produz o melhor conteúdo, é o que vende melhor. É verdade. Às vezes tem um cara que vende melhor, que não é tão bom quanto o outro, que é muito bom, mas não vende. Entendeu? É meio... Parece cruel isso, mas, cara, é a regra do jogo. Hoje a regra do jogo do mercado é quem vende traz dinheiro pra dentro do caixa. E eu era esse cara que sabia vender. Eu não sabia nem falar inglês quando eu abri a WhatsApp. Fui aprender a falar inglês 10 anos depois. Mas aí também já aprendeu, já comprou clube, já vendeu Sim, já clube, aprendi, já moro fora um tempão e tal, mas o ponto é que quando eu botei aquele negócio de pé... O que tu era bom de fazer era vender. Era venda. Então eu contratava um cara pra cuidar da parte acadêmica. Você entendeu? Mas eu era bom de venda. É como se eu tivesse um podcast, contratei o host e eu só ficava vendendo patrocínio. Como se fosse isso. Entendi. Fazendo uma análise aqui. Então assim, o cara que é bom de vendas, ele vai garantir receita pro negócio dele. O cara que é bom de vendas, ele pode... Usando o exemplo que você deu aí, você era bom de venda, não sabia, não fazia... sei lá, não falava inglês, mas sabia, contratou os caras lá pra fazer aquilo ali acontecer, e o que você era bom mesmo era fazer as pessoas acreditar que aquele produto ali, elas precisavam daquele produto ali, né? E isso é uma habilidade que com certeza faz a diferença na tua vida até hoje. Faz. Ser bom de venda. Sim. Você diria que todo mundo tinha que ser bom de vendas? Na minha opinião, todo mundo que deseja crescer, ganhar mais dinheiro e evoluir, não vai fazer isso se não for bom de vendas. Vendas, ela é condição para quem quer chegar mais longe. Aí alguém pode dizer, cara, eu não sou bom de vendas e ganho muito dinheiro. Ganharia 10 vezes mais se fosse bom de vendas. Tá aí, a minha próxima parada que eu vou estudar é essa porra. Vou aprender a ser um bom vendedor. Tem que ser bom de vendas. Ou ser sócio de um cara bom de vendas. Também tem isso. Porque geralmente uma sociedade, ela é formada por um cara que é bom numa área, um outro cara que é bom em outra área, e as áreas se complementam. São esses dois caminhos, né, que você pode. Ou tu vai ser bom de vendas, ou vai estar associado a alguém que é bom de vendas. O que não pode é ninguém ser bom de vendas. Aí você vai ter dificuldade. Se a gente for trazer tudo isso que a gente tá falando pro que eu faço aqui na internet, isso é totalmente verdade, faz todo sentido. Tá aí, eu preciso... Uma das coisas que eu tava te falando que a gente precisa melhorar aqui é aprender a monetizar melhor a nossa própria base com as nossas próprias coisas, sabe? E isso foi a gente já pensou aqui quais são as ferramentas que a gente pode usar e tal, mas eu tô no meio de um monte de artista, sabe qual é? Perfeito. Alguém precisa ser bom de vendas aí. Então... Exatamente. É porque o teu trabalho tem um componente artístico. E eu entendo isso muito bem, porque de alguma forma, em alguma medida, quem produz conteúdos tem um componente de criação, é um componente artístico. Mas o artista incompreendido é sempre aquele artista que não sabe vender. Ele vai ter a arte dele, talvez não tão valorizada como ele gostaria. Às vezes você vai pegar um cara que a arte dele não é nem tão boa, é meio meia boca, mas o cara é marqueteiro pra caramba, o cara sabe se vender, aí ele vai atingir resultados maiores, né?
É assim que funciona. Desde que o mundo é mundo, cara. O Picasso era muito criticado por muitos artistas, entendeu? Mas ele sabia se colocar. E por aí vai, né? No mundo é sempre assim. Eu tenho na minha rede de empresários mentorados hoje mais de 7 mil empresários. São clientes nossos. E a gente é cara do agro, é cara de tecnologia, de educação, da indústria, de produção de conteúdos, várias pessoas. Então isso é muito comum, muito comum. O cara de vez em quando, de tempos em tempos, ele tem que parar e se reorganizar, olhar para o mercado. O mercado mudou muito. Uhum. Muita gente se iludiu que a pandemia era o novo normal. O que aconteceu na pandemia nunca foi o novo normal. Aquilo ali foi uma parada muito anormal que aconteceu por um tempo, onde tinha todo mundo preso dentro de casa e ficava ouvindo o nosso podcast, assistindo a minha live, assistindo e comprando curso. Aquilo ali, cara, foi um período que a gente não deve nem levar em consideração. Cara, fazia live com 150 mil pessoas. Hoje, para botar 10 mil pessoas é um sufoco. É verdade. Então, por quê? Agora é o normal. Naquela época que estava anormal. E muita gente ganhou muito dinheiro, muito fácil naquela época, porque o patrocinador batia na porta. Porque o cara precisava fazer uma live pro artista, o político precisava falar. Então, o dinheiro batia na tua porta. Então, quando o dinheiro bate na nossa porta e a gente ganha X, se a gente tivesse um processo de venda, a gente estaria ganhando 10x. E quando a maré desce e o dinheiro para de bater na nossa porta, aí ele não entra mais. E aí só quem tem um processo de venda que consegue ir até o mercado e prospectar o dinheiro que continua lá no mercado. Ele só não tá fácil. Ele só não tá batendo na nossa porta. Mas ele existe. Ele existe. Tanto existe que tem gente faturando. Sim. Tem emissora faturando, tem gente fechando patrocínio. O dinheiro existe. As empresas continuam precisando divulgar seus produtos. Elas continuam precisando atingir o cliente final, que o comunicador ele consegue se comunicar com o cliente final. As empresas continuam precisando, mais do que nunca. Aliás, para as empresas está mais difícil. Por quê? Porque o CAC está mais caro. O CAC é o custo de aquisição de clientes, né? Para a galera que está assistindo, que não está familiarizada com o termo, o CAC é custo de aquisição de clientes. O quanto uma empresa gasta para divulgar o seu produto para conseguir fechar uma venda. O nome disso é CAC. Então o CAC está cada vez mais alto. Isso é um fenômeno geral? Geral e vai piorar. Por quê que é geral e vai piorar? Muito simples. Quanto mais empresas enxergam que precisam estar no meio digital, isso acontece a cada ano que passa. Mais empresas vão lá tentar anunciar no Google, tentar anunciar no Facebook Ads, tentar anunciar no Instagram, tentar anunciar nas plataformas e por aí vai. Isso é leilão. Então quem paga mais se posiciona melhor. Você quer estar na primeira página do Google ou na 10ª página do Google? Eu quero estar na primeira página. Eu quero ser o primeiro anúncio. Quando eu digitar a palavra em inglês, eu quero ser o primeiro anúncio. Tem um preço. Aí você tem 80 cursos de inglês disputando estar naquela primeira posição. Porque todo mundo quer estar na primeira posição. Quem está na primeira posição vende mais. Então a tendência é esse preço subir. Então a tendência é o CAC aumentar. Então isso significa que produtos, aquela assinaturazinha, R$ 9,90 aqui por mês, cada dia que passa está morrendo. Porque com o CAC aumentando, as margens vão caindo. Então, nós estamos hoje, costumo dizer, na era do high ticket, né? Antigamente, o cara pensava, vou ter 1 milhão de assinantes pagando R$20. Aí vai dar 20 milhões por mês de receita recorrente. Agora não estamos mais nessa época. E esse high porque o CAC está muito alto. E esse high ticket, ele está sendo... para onde a gente devia estar mirando, de uma forma geral. Sim. Na minha opinião, sim. Mas aí também estamos falando de uma entrega muito melhor também. Muito melhor. Eu vou te dar números, tá? Eu tenho 2 empresas, tá? Uma é a Wiser Educação, que é dona da WhatsApp, da Conquer, da Medcoff, da Prova Total, do Vence, que são empresas que fazem parte desse grupo de educação que vendem cursos. São cursos, né? O WhatsApp é curso de inglês, Vence é curso de vendas, Medcoff prepara médico para residência médica e por aí vai. Tem Enem e por aí vai, tá? Então, esse é uma empresa. Essa empresa tem 700 mil clientes, alunos que pagam o curso. Ela fatura aí mais ou menos uns 650 milhões de reais por ano, tem 700 mil clientes, sei lá, tem mais de uma dezena de milhares de funcionários. Tem essa empresa. Tem uma outra empresa que chama Mentoring League Society, que é voltada para empresários, que ele ajuda o empresário a crescer. Então, nós temos 7 mil clientes. Também fatura 650 milhões de reais. Você vê? 7 mil para 700 mil. Tem 100 vezes menos clientes e a mesma receita. A diferença está no ticket. Um aqui tem um ticket médio pequeno, que é um ticket médio de curso, que varia aí de 2 mil a 15 mil reais. E o outro tem um ticket que varia de 60 mil a 3 milhões de reais por ano. São os tickets desse serviço para empresários. E para o cara pagar essa grana aí, ele está enxergando um puta valor nisso daí. Ele tem que ser empresário, ele tem que ter grana
e ter resultado. Porque ele não é otário. Total. Não é idiota. Ninguém vai pagar 100 mil, 200 mil, 300 mil num programa de mentoria com um empresário, porque ele é idiota. É o contrário. O empresário não é idiota. Ele quer ganhar dinheiro. Ele até paga uma vez, mas ele não vai permanecer cliente se aquele troço não der resultado. Chama ROI, né? Return on Investment, termo de business, né? Então, ou seja, ele só fica lá se o negócio der resultado para ele. O que esse cara quer? Ele quer acesso, ele quer networking, fazer negócio com outras pessoas, ele quer aprender com quem já chegou lá, porque para o empresário aprender, é muito melhor para o empresário aprender com outro empresário que já chegou lá. Sim. Tem muito pouco valor para o empresário ele ir para uma sala de aula e com todo respeito aos professores, com todo respeito que eles merecem, mas para o empresário vale muito menos aprender com um cara sobre vendas com um professor que nunca vendeu, leu num livro, tá dando uma matéria, tá dando um conteúdo. Então ele quer aprender o cara do mundo real, da vida real, do campo de batalha, o cara que tem autoridade para falar sobre um determinado assunto. É com esse cara que ele quer aprender, né?